paramos aqui, tá? Ontem. Nós fizemos a de matemática, tá? E hoje nós iremos fazer, quer dizer, vocês, né, irão fazer só lembrando algumas coisas, mas vocês irão concluir. Cada um irá concluir o seu com o seu conhecimento, tá? Então, a disciplina de ciências, ela diz assim, a primeira questão de ciências. Professor? Pois não. Espera. Hã? Não entendi. Olha lá, a 11ª, ela diz assim, um ecossistema é definido como, ou seja, crianças, o que é um ecossistema? Tá? Essa é a pergunta, o que é um ecossistema? Letra A, ele tem um local onde seres vivos e não vivos interagem entre si. Será que ecossistema é isso? Vamos lembrar lá na aula que a gente falou sobre ecossistema, né? Que nós falamos que ecossistema é, né? Letra B, tem um local onde os seres vivos habitam. Letra C, um local contendo animais. Ou letra D, um local contendo vegetais. Então, eu tenho que pensar um pouquinho antes de responder. Porque, olha, se você observar, eu tenho que a minha resposta, né, o que é um ecossistema, na verdade, o ecossistema, ele é completo, tá? Então, você vê duas opções, onde cada uma diz uma coisa, né? Então, seria aquela questão de eu eliminar já duas questões, duas opções, né, na verdade, e ficar somente com duas, tá? Então, se eu fiquei só com duas, já é bem mais fácil para eu o quê? Para eu acertar, tá? Eu eliminei duas que estão descartadas. Por que aquelas duas estão descartadas? Porque uma criança tem dizendo assim que só tem animais lá. O ecossistema só tem animais. Aí a outra só diz que o local só tem vegetais. Então aí eu já posso eliminar o quê? Duas alternativas. Então sempre que vocês puderem estar trabalhando assim, essa questão de eliminação, vocês eliminam, porque fica mais fácil para vocês. Tá? Eu elimino aquelas que não dizem nada. Porque um ecossistema não só tem animais. E no ecossistema também não só tem vegetais. Tá? Então, essas duas aí, elas estão aqui fora da jogada. Vai ficar só a letra A e a letra B. Aí você vai, né, e marca uma das duas. A 12ª diz assim: sabemos que o mutualismo ocorre quando seres de espécies diferentes mantêm relações em que ambos são beneficiados. Marque a opção que indica organismos que estabelecem uma interação mutualística, ou seja, ele já disse o que é mutualismo e nós já sabemos o que é mutualismo, né? Então, se ele diz que no mutualismo ambos são beneficiados, ou seja, ambos, um necessita do outro, ele quer saber, ele pede para você marcar a opção onde ocorre o mutualismo, tá? Será que é entre fungos e algas? Será que é entre piolho e ser humano? Será que é entre tubarões e rêmoras? Ou será que é entre leões e zebras? Eu também vou vir aí, crianças, pela questão da eliminação, tá? Eu vou ver que um não é mutualismo porque um é parasitismo. Eu já sei quem é o parasitismo aí, tá? A outra eu sei que é o que é competição, né? E a outra eu sei que é o que é cooperação. Então, só existe aí uma alternativa, tá?
onde os dois seres estabelecem essa relação de mutualismo. Tá? Eu também posso ir aí por eliminação, posso. Porque lá, quando a gente deu a aula, nós vimos muitos exemplos. Tá? A gente viu exemplo tanto no livro de vocês, como na aula que eu preparei também, nós mostramos exemplos de animais, não só de mutualismo, mas das outras interações. Então, bem aí eu já faço o quê? A minha eliminação, tá? Eu já tiro aqueles seres que não dependem um do outro para sobreviver. Porque aí tem seres que necessitam de quê? Aí tem seres que sugam, né, do outro, são chamados parasitas, né? Aí tem seres que brigam entre si por algo para comer, ou então algo por um lugar no espaço, né? E aí também existe aquele que coopera com o outro dentro do ambiente, mas não é um mutualismo, ou seja, um não necessita do outro para sobreviver. Então aí eu só tenho também uma alternativa. E se vocês, né, colocarem a cabeça um pouquinho para pensar, você de cara vê logo a resposta, tá bom? A 13ª. Bom dia aos que estão entrando agora. Tá? Vamos pegar o nosso simulado e estamos continuando com ciências, história e geografia. Agora que nós iniciamos, tá? Nós fizemos agora a 11ª e a 12ª. Então, quem chegou agora, ainda dá para acompanhar. Tá? A 11ª é o que é um ecossistema. Ela está dizendo, um ecossistema é definido como. A mesma coisa de dizer, o que é um ecossistema? Lá, eu falei na 11ª questão, que você pode eliminar duas opções logo de cara. Porque um ecossistema é bem maior do que o ambiente. Esse ambiente, bem aqui que eu estou, a sala de aula. Né? A sala de aula só tem o quê? Carteiras, né? Cadeiras, mesas, lousa, só isso, e os alunos. Então, o ecossistema ele é muito... Oi. Fala, André. Olha aqui. A gente fez ontem isso? Não, nós não fizemos esse aqui ontem, nós paramos em matemática. Ontem. Então, já fiz. Não, se você já fez, você só acompanha, não dá resposta para ninguém, tá? Meu filho fica só acompanhando, para saber se você realmente fez direitinho, tá bom? Uhum. Então, o ecossistema ele é bem maior do que só um lugar, tá? O ecossistema é maior. Se o ecossistema é maior, o ecossistema não pode ter só animais. O ecossistema não pode ter só vegetais. Ele é bem mais amplo. Então, eu elimino quem? A letra C e elimino a letra D. Aí eu fico só com a letra A e a letra B. Então, a resposta ou é a letra A ou é a letra B. Isso aí eu já sei. A 12ª, ele fala sobre o mutualismo, que nós falamos também, né, só repetindo os que chegaram agora. O mutualismo é uma interação entre os seres vivos, né, que ela vai além do auxílio, né, da ajuda. Um necessita do outro para sobreviver. Isso é o mutualismo, está bem aí dizendo. Sabemos que o mutualismo ocorre quando seres de espécies diferentes mantêm relações em que ambos são beneficiados. Aí ele pede para você marcar a opção que indica organismos que estabelecem uma interação mutualística. Ou seja, ele pede que você marque esses organismos que interagem entre si, tá? Onde ocorre o mutualismo. Aí eu tenho fungos e algas, eu tenho piolho e ser humano, eu tenho tubarão e rêmoras e tenho leões e zebras, tá? Eu sei que eu não tenho somente a interação chamada mutualismo, eu tenho a cooperação, eu tenho o parasitismo, eu tenho a competição, não é? Então, aí eu tenho que ver quem é que realiza essa relação de mutualismo, tá? Dentre essas alternativas. Eu também posso eliminar? Posso. Só que se eu for dizer para vocês quem eu vou eliminar, eu vou deixar só a resposta.
Então, eu não posso dizer, eu sei que eu tenho 3 opções que eu posso eliminar. E, lógico, vai ficar a resposta, tá? A 13ª, ele fala da camuflagem. Como ontem eu falei à tarde, eu não sei se eu falei para vocês aqui de manhã. Mas quando, acho que falei, foi até o Gabriel que disse, não, tia, a senhora falou, a senhora deu na aula, assim. Quando nós falamos sobre camuflagem e mimetismo, né, eu fiz questão de falar sobre as outras, né, os outros tipos de camuflagem, porque eu sabia que ia ter essa questão lá no simulado. Então, eu falei, na aula eu falei isso. Então, vocês tiveram ontem a tarde inteira, tiveram a sexta, né, desde quinta que pegaram esse simulado, alguns no sábado, domingo, segunda, ontem à tarde, para rever essa aula, tá? E poder responder aqui o simulado, tá certo? Então, eu tive esse tempo para fazer, para me organizar, tá? Para responder essa questão sobre a camuflagem. Bom dia, quem é o Cássio Abreu? Quem é o aluno que está com o nome Cássio Abreu? Pode falar, por favor? Cássio Abreu. Quem é o aluno que está com o nome Cássio Abreu? Eu preciso saber quem é o aluno. O aluno ou a aluna? Professora. Oi. Fala, André. Eu vou sair da aula porque minha cabeça está doendo. Aí depois eu vou assistir pela gravação. Você assiste. Tá, meu amor. Tá bom, tá bom. Melhoras, viu? Eu quero saber quem é esse Cássio Abreu, me tá, criança? Porque assim, ó, eu não conheço. tia Gabriela. Aí eu tenho que saber quem é o... Eu? Ah, é a Gabriele? Ah, porque tu entrou e saiu. Foi, Gabriel? Que eu tô pelo celular do meu pai. Ah, tá. Mas tu já tinha entrado, né? E saiu, foi? Carregou teu computador, foi? Oi, Gabi. Ah, porque assim tá o nome do pai e da mãe, eu não sei quem é. Então, vamos lá. Nós falamos sobre os tipos de camuflagem, tá? Então, ele fala aqui, ó, para vocês analisarem as alternativas que estão abaixo, marcar aquela que indica o nome de camuflagem no qual os organismos apresentam padrões de coloração geneticamente determinados que lembram a cor do ambiente em que vivem. Ou seja, quando o animal, né, ele está em determinado ambiente e ele se camufla, né, por exemplo, o camaleão, né? O camaleão, ele tem, né, essa roupagem, né, que em determinado momento ele está verde, né? Então ele se camufla conforme o ambiente que ele está. Ou seja, por que eles realizam esse tipo de interação? Né? Porque eles precisam se defender das presas. É uma forma que eles têm de se defender dos predadores, né? Daqueles animais que querem devorá-los. Então, eu tenho aqui, ó, a homocromia, eu tenho a heterotípia, eu tenho a homotípia e tenho a heterocromia. Ou seja, eu tenho dois, um é homocromia e o outro é heterocromia. Ah, tia, mas eu não sei o que é isso, tá? Volto a dizer para vocês, vocês têm um ponto a favor, porque vocês estão em casa. Eu posso pesquisar, vocês, como muitos já até fizeram o simulado, todinho. Estão só acompanhando o simulado. Na verdade, era para ser feito ontem e hoje. Nós aqui, eu aqui, vocês aí, tá? Juntos.
Então, muitos já fizeram, que ótimo. Então, quer dizer que vocês já estão bem, graças a Deus. Mas muitos precisam de um auxílio, de uma luz, tá? Então, eu posso buscar, eu posso pegar o meu dicionário, eu posso estar buscando o que quer dizer homo e hétero, tá? Eu posso estar vendo se homo é muito ou se é só um, né? Se hétero é dois ou é só um. Então, eu vou buscar isso aqui, ó, e vou descobrir depois o que quer dizer cromia. Tá? Também ia buscar lá no dicionário. Ah, eu não tenho dicionário, tia. Na minha casa não tem dicionário, mas você tem o que? O celular, você tem um computador, você tem um tablet, porque você está entrando nas aulas online, então você tem como buscar no Google, né, pesquisar. Mas lá na aula também nós temos. Vou buscar a aula lá que eu assisti, que está gravado lá na plataforma, né? E vou ver o que é. Aí eu vou marcar, tá? Uma das alternativas que representa esse momento da camuflagem, onde ele, né, determina, ele fica da cor que o ambiente tem. É a homocromia, é a heterotípia, homotípia ou a heterocromia, tá? Então, vocês perceberam aí que tem dois de cada. Tem uma homocromia e tem a heterocromia. Tem a homotípia e a heterotípia, tá? Então, eu vou ver qual dos dois é. Se é a heterotípia ou a homotípia, ou é a homocromia ou a heterocromia. Esse tipo de camuflagem aí. Então, vê aí, crianças, vocês viram que nós temos o quê? 3 questões só de ciências, tá? De história, nós temos 4, tá? 4 questões de história. Então, vamos passar para a história agora. Todo mundo conseguiu fazer ciências? Dois minutinhos aí, para quem não conseguiu fazer ciência. Eu já fiz tudo, tia. Tá, meu amor, então você só espera aqui a conclusão, tá? Deixa eu ver aqui quem entrou hoje. Thaís, você conseguiu, Thaís, assistir a aula ontem da explicação do simulado? Então, vamos lá, a história. A 14ª, ela diz assim: ao longo do tempo, o território brasileiro foi habitado por vários povos, onde se espalharam pela América, dando origem aos antepassados dos atuais indígenas, tá? Ou seja, deu origem a esses aos antepassados dos índios que tem hoje, na atualidade. Marque a alternativa em que há 2 grupos indígenas estudados, ou seja, que a gente estudou. Um de origem tupi e o outro se destacou pela produção de quê? Da cerâmica. Então, eu tenho aí, cada alternativa, ela tem 2 povos indígenas.
A resposta é só uma alternativa, tá? Mas cada alternativa tem os dois que nós queremos saber, que foi o que se destacou pela produção da cerâmica, tá? Então, vocês irão observar. Nós temos a letra A, eu tenho os Yanomamis e o Guarani. Né? Na letra B, eu tenho os Sambaquis e Guarani. Na letra C, eu tenho Sambaquis e Marajoara. E na letra D, eu tenho Marajoara e Yanomami. Tá? Então, você vai observar qual a opção. Sambaquis, tem 2 sambaquis, um está com o Guarani e o outro está com o Marajoara. Eu tenho um Yanomami que está com o Guarani e eu tenho um Marajoara que está com o Yanomami, tá? Então, aí eu já venho ter mais atenção, né? Eu quero saber aqueles que se destacaram pela produção da cerâmica, tá, crianças? Quais desses grupos indígenas se destacaram com a produção da cerâmica? Então, vamos lá. Vamos para a 15ª. A 15ª diz assim: por que o crânio de Luísa é tão importante? Marque a alternativa correta. Então, você vai ver, vai lembrar por que o crânio da Luísa foi considerado tão importante. Foi considerado importante por ser o crânio de um homem, por ser um fóssil mais antigo encontrado no continente americano, ou por não se sabe ao certo de quem é o crânio, ou por se tratar de um crânio de um dinossauro. E aí, crianças, eu também já posso eliminar uma alternativa, não posso? Posso. De cara, eu posso eliminar quem? Eu estou falando de um crânio de uma pessoa, não é isso? Então, do dinossauro já não pode ser. Então, eu já posso eliminar a letra D. Eu fico com 3 alternativas. Tá? Dentre essas 3, qual é a verdadeira? Você vai marcar, tá? Por que o crânio da Luísa foi considerado tão importante? Tia, posso ir no banheiro? Pode, amor, pode sim. Então, ele quer saber por que o crânio da Luísa é tão importante. Marque a alternativa correta. Então, eu vou marcar a alternativa verdadeira, tá? Também está lá no nosso livro de história, tá? É uma questão que nós vimos também, nós falamos sobre o crânio da Luísa em história e outra disciplina também nós falamos sobre esse crânio. Não lembro se foi em geografia
no momento que a gente estava falando também dos povos antigos, que a gente lembrou, né, do crânio da Luísa. Então, retomando aqui, ó, ciências, né, iniciamos com o ecossistema. Que é o ecossistema, tá? Você marcou com toda certeza que eu acredito, né? Sua certeza de caso que você sabe que é um ecossistema. A 12ª também sobre mutualismo, que nós falamos demais sobre mutualismo, tá? E a 13ª também, né, sobre a camuflagem. Também nós falamos muito sobre a camuflagem. Então, nós respondemos aí 3 questões de ciências, onde vocês assim, na verdade nós falamos demais sobre esse assunto, tá? E em história, nós estamos falando dos povos antigos, dos índios, né? Especificamente, onde a 14ª ele pergunta quais desses povos indígenas se destacaram pela produção da cerâmica. Então, foram 2 povos indígenas que se destacaram por essa produção, né? E a 15ª ele fala sobre o crânio de Luísa. Ele pergunta por que esse crânio é tão importante, tá? Ele é importante por ser o crânio de um homem, é importante por ser o fóssil mais antigo encontrado no continente americano, ou não se sabe ao certo de quem é esse crânio, tá? Então, nós eliminamos uma alternativa porque dinossauro não é, né? A gente sabe que de dinossauro ele não é. Então, a gente já eliminou a letra D, tá? Aí a gente ficou com A, B e C para marcar. Uma das 3. A 16ª, queridos, também super simples, e também fala, né, sobre esses povos também indígenas, que foram os botocudos e os tupinambás, né? Ele diz que eles eram, segundo os europeus, marca a opção que respectivamente os representam. De novo, eu falo dessa palavra, respectivamente. Tá? O que quer dizer respectivamente? Ou seja, em seguida. Então, os botocudos eram quem? Tá? Primeiro vem os botocudos, depois os tupinambás, porque é respectivamente, é na ordem. Tá? Então, eu vou ver lá. Eu tenho a letra A, eu tenho os tapuias e os tupis, ou seja, os botocudos, eles representavam os tapuias e os tupinambás representavam os tupis. Eu tenho a letra B. Os botocudos representavam os tupis e os tupinambás representavam os tapuias. Eu tenho a letra C. Os botocudos representavam os tapuias e os tupinambás, os marajoaras. Ou letra D. Os botocudos representavam os marajoaras e os tupinambás representavam os tupis. Tá? É nessa ordem que eu quero que você marque. Tá? Na ordem correta, ou seja, respectivamente na sua ordem, tá certo? Então, você vai marcar a opção correta que representa os botocudos e os tupinambás, certo? A 17ª, nós temos aqui ó, o contato entre indígenas e europeus gerou, ou seja, causou o quê? Um aumento da população indígena, a melhoria na vida dos indígenas, falta de tradição indígena, extermínio de várias sociedades indígenas.
Então, esse contato entre índios e europeus, né, gerou o quê? Gerou um aumento da população indígena, houve uma melhora na vida dos índios com esse contato entre índios e europeus, ou houve uma falta de tradição indígena, ou um extermínio de várias sociedades indígenas. Extermínio, crianças. Tipo assim, diminuiu, né? Por que extermínio? Porque reduziu, né, essa população. Diminuiu a população, essa sociedade indígena. Será que foi isso que gerou esse contato entre índios e europeus? Então, eu tenho que ter essa atenção. Eu quero saber aqui o que resultou desse contato entre índios e europeus. Se aumentou a população indígena, se melhorou a vida dos índios, se faltou essa tradição indígena, houve essa falta, né, da tradição indígena, ou houve um extermínio dessa sociedade indígena. Muitos índios morreram, extermínio, né? Se muitos índios morreram, se houve um extermínio, houve uma diminuição também da sociedade indígena, certo? A 18ª, nós já entramos em geografia, tá? Também são 3 questões de geografia, tá bom? Então, nós temos aí assim, eu não vi muita dificuldade, tá? Nas perguntas eu procurei fazer assim, ao máximo, eu busquei ao máximo que pudesse ajudar vocês, tirando assim mesmo o sumo de tudo que nós vimos, né? Eu espremi o conteúdo para deixar mesmo só aquilo que a gente mesmo mais falou, né? O que mais a gente expressou durante essas aulas que nós tivemos, tá? Então, vamos ver lá. Na disciplina de geografia, nós temos a 18ª questão, que diz assim: de acordo com o Censo Demográfico de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil alcançou uma população de 190.755.799 pessoas, totalizando 22,4 habitantes por quilômetro quadrados. Diante desses números, tá? Quem está falando? Então, eu posso concluir que o país é densamente povoado, ele é populoso, ele é homogeneamente povoado, ou ele é proporcionalmente adensado, tá, crianças? Primeiro eu tenho que saber o que é cada palavra dessas, isso, tá? Eu tenho que saber o que é populoso, o que é povoado, o que é homogeneamente, tá? E o que é proporcionalmente, tá? Você tem que saber para poder responder essa questão. Então, vamos lá. Quando um lugar, ele é povoado, tá? E quando um lugar, ele é populoso, tá? Tem essa diferença. Também nós falamos lá em geografia, nós falamos sobre populoso, povoado, tá?
Então, a gente pode tirar daí uma conclusão, que populoso não é a mesma coisa de povoado, tá? Aí você vai marcar a opção correta. Aí nós passamos para décima. Tia, você está em geografia? É, meu amor, geografia. Tá. Estou na 19ª. A 19ª diz assim: um dos conceitos mais utilizados pela geografia é o conceito de densidade demográfica. O uso desse dado tem como objetivo. Aí eu tenho a letra A, determinar a origem da população de um país ou lugar. Eu tenho avaliar o crescimento da população de um país ou lugar. Ele quer saber, crianças, qual o objetivo, né, da densidade demográfica, de se fazer esse cálculo de densidade demográfica. Para que isso serve? Para determinar a origem da população de um lugar, do país? Será que é para isso? Origem. Avaliar o crescimento da população de um país ou lugar? Será que eu vou avaliar o crescimento da população? Ou calcular a quantidade de nascimento para cada 1.000 habitantes? Será? Aí eu tenho também a divisão entre o número de habitantes pela área habitada por eles. Tá? Aí eu também poderia eliminar as duas alternativas logo de cara. Tá? E deixar só duas para poder responder a minha questão. Tá? Porque eu estou falando de densidade demográfica. Então, eu tenho que ver se população, densidade, densidade demográfica, eu falo de população ou de área, tá? Eu tenho que ter essa noção do que é que eu estou falando. E a 20ª questão, 20ª e última questão, né? Vocês têm assim: observem o gráfico que representa o crescimento da população brasileira na tabela abaixo e marque qual era a população do Brasil em 1900. Gente, essa daí dá mole, mole, mole. Fácil, fácil, fácil. Você só não faz se ele não quiser, tá? Porque a resposta está dentro do gráfico. Eu tirar a resposta de dentro do gráfico e colocar lá, marcar o xizinho. Eu tenho o ano em um lado, e no outro lado eu tenho o número de habitantes em milhões. Ou seja, a resposta vai ser em milhões. Tá? Aí ele tem o ano de 1900, que foi 17 milhões de habitantes. Eu tenho o ano de 1920, que foi 21 milhões de habitantes. No ano de 1940, foram 47 milhões de habitantes. E no ano de 1960, foram 70 milhões de habitantes. No ano de 1980, 119 milhões de habitantes. No ano de 2000, foram 170 milhões de habitantes. E no ano de 2010, foram 191 milhões de habitantes. Nós estamos em 2020, tem mais de 10 anos aí, né, na frente. Também aí parou aí esse cálculo, só que nós já estamos atualizados, tá? Só que eu parei bem em 2010, tá? Eu fiz essa tabela só até 2010, até porque eu quero saber o ano de 1900. Aí você vai lá
e marcam a sua alternativa correta. A alternativa A ele tem 119 milhões, a alternativa B ele tem 17 milhões, a alternativa C tem 191 milhões e a alternativa D ele tem 70 milhões, tá? Então, você vai observar qual dessas alternativas é a verdadeira, tá? E vai marcar a opção correta, tá certo? Então, olha, crianças, voltando bem aqui para a 18ª, tá? Onde ele fala de povoado e populoso, tá? Populoso, né? A diferença entre populoso e povoado, tá? Populoso, gente, refere-se a um determinado lugar que possui uma grande população. Populoso, né? E povoado é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, povoado é uma coisa e populoso é outra. Então, eu tenho que saber a diferença para poder marcar a opção correta, tá? Em seguida, tá? Depois que vocês terminarem aqui, nós iremos para cá, para a produção textual, tá? Você vai assistir novamente a página 17, prestando bastante atenção. Depois vai escrever uma resenha desse curta aqui. Essa folha aqui, vocês iriam usar para fazer como se fosse o meu esboço, o meu rascunho, tá? Eu vou escrever do jeito que eu quiser, tá? Correndo, sem vírgula, tá? Quando eu fosse passar lá para a minha folha de resposta, para a minha folha de redação, eu iria passar devagar, que é para justamente eu passar sem erros. Não só as palavras, como pontuação, prestar atenção à pontuação, onde começa com letra maiúscula, onde termina, oi. Isso daí pode escrever com lápis? Aqui pode escrever com lápis. Aí lá no outro, na folha de redação, você passa com caneta, tá? Caneta preta. Muita. Tia. Pode falar. Quem falou? Gabriela, você que falou? Não. Não estou falando. Fui eu, Samuca. Hein? Samuca. A internet tinha caído. Ah, tá.
ela voltou, né? Vitor Caleb, você está fazendo, Vitor Caleb? Sim. Nenhuma dúvida? Não. Você já fez a produção? Ainda não. Vamos tentar fazer, tá? Você, qualquer dúvida, eu estou aqui. Thaís, Thaís, Eu acho que ela não tá na chamada. Gabi. Vamos iniciar nossa produção.